E o silêncio da mídia, ele é algo ensurdecedor. Você já ouviu essa expressão? O silêncio é tanto que ele chega a incomodar? Pois bem, não tem ninguém falando nada, ninguém comentando um pio sobre o que aconteceu. Pois bem, há alguns anos atrás eu era muito engajado com a política, eu realmente acreditava que havia alguma possibilidade de mudança através da política no Brasil, mas total inocência minha. Eu não falo sobre política mais porque eu acho que isso é uma tremenda perda de tempo e que não dá. Meu tempo ele é muito precioso, eu não consigo perder meu tempo com algo que eu realmente não acredito. Já vou pedir para você se inscrever no canal, porque nesse vídeo vou falar sobre o João do MBL, que ele quase perdeu a vida na faculdade de Santa Catarina, que para mim isso é uma perda de tempo. O motivo de eu estar falando isso é porque o João Botega, um negócio assim, ele entrou num dos DCS lá da UFSC para tentar falar das coisas do MBL, fazer o que eles fazem lá. E lá ele juntou uma turminha, aquela turminha de cabelinho coloridinho, aquele pessoal coloridinho, legalzinho, se juntaram e deram uma surra nele, deram um pau nele que ele quase morreu. Né? O menino ficou desacordado algumas vezes, e o pessoal de cima dele para matar mesmo. Essa era a intenção. E nem dá para falar que eram infiltrados, porque você vê esse tipo de pessoal coloridinho em quase todas as federais do Brasil. O MBL, ele faz isso porque o pessoal do MBL, eles têm aspirações políticas, ou seja, eles querem ser políticos. Agora, se você não tem nenhum desejo de ser político, eu sinceramente acho que é uma perda de tempo você gastar a sua vida, o seu tempo com esse tipo de coisa. Sinceramente. Eu mesmo jamais faria isso. E por que não tem ninguém comentando nada? Porque quem fez isso, né, essa tentativa de assassinato com relação à vida do João, foi um pessoal de esquerda, né? E como a maior parte esmagadora da mídia é de esquerda, silêncio, ninguém fala nada. E as páginas bolsonaristas também não estão falando nada porque o MBL ele é oposição ao Bolsonaro. Então assim, tirando o antagonista e um pouco a Jovem Pan, um pouco, mas bem pouco mesmo. O João está meio sozinho nessa empreitada que ele tentou levantar. É uma total perda de tempo você lutar e falar sobre política no Brasil. Não tem como, entendeu? Não tem como. Ainda que a pessoa more em um país onde exista uma ditadura, essa pessoa sim, ela pode conseguir, que é difícil, ela pode conseguir se mudar para um outro país, né, e tentar recomeçar do zero lá, porque normalmente essas ditaduras, né, elas começam com a aprovação social. O povo ama, o povo idolatra aquele político, até que chega ao ponto, o político vai, domina o poder de maneira ilegal, de maneira ilegítima e instala aí uma ditadura. Na maioria dos casos funciona assim. O que é possível é a mudança de cada indivíduo. Cada pessoa, ela criando consciência, ela tomando ideia do que é o certo, né, para o nosso Brasil e tentando, mesmo quando quase não tendo opções, votando da maneira certa. A política é o problema do Brasil, né? O Brasil é um país rico, é um país poderoso, um país onde tudo do que se planta dá, mas com essa política que nós temos, infelizmente, o Brasil jamais irá para frente. Podemos dizer que o principal veículo de imprensa do Brasil é a Globo, né? É o G1, assim, falando de internet. E eu vou dar uma olhada aqui no site, vou até tentar colocar mais ou menos aqui assim, o site do G1, para ver se eles estão noticiando alguma coisa em favor ou até contra, que seja, em relação ao João. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Abriu. Isso. Site do G1, né? Aqui. Fantástico. Mostra resgate de nigerianos que viajaram no leme do navio, de navio até o Brasil. Ó, mais um aqui, ó, tentando sair do seu país para tentar viver em um lugar melhor. Vamos lá. Pai e filha são presos após agredirem médico em hospital e paciente morrer. É uma barbaridade. Explosão em posto de combustível. Vamos lá. Filme da Barbie. Agora só fala disso. Quem mais? O que se sabe sobre o sargento que matou o colega e foi morto em festa? Um absurdo. Ah não, mas tem que falar do Pai Lully. Pai Lully e Janja. Em cúpula na Bélgica, Lula deve discutir mudança climática e comércio. Ah, Pai Lully. Funcionária morre atropelada por caminhão-tanque em aeroporto de São Paulo. Triste. Essa é uma notícia importante. Ah não, agora aqui é importante mesmo, com força. Tosadora faz sucesso nas redes com comentários sincerões sobre os pets. Muito importante. Caramba, viu? Justiça deve ouvir nesta segunda novas testemunhas do caso Bruno e Dom, né? Quanto tempo já foi isso, né? Pai e filha são presos por homicídio doloso. Ex-BBB. Árvores são cortadas. Conheço os 3 países em que dar gorjeta é um costume mal visto. Não, vamos lá. Vamos achar alguma coisa falando do João. Coitado, né? Não é possível. Mãe relembra queixa da filha que morreu após extração de dentes. Vamos lá. Futebol. Vamos achar alguma coisa, né? Vídeo mostra imagens de carteiro antes de desaparecer. Chimpanzé. Pai e filha. A torcedora lá do Palmeiras que morreu, a menina. Vamos lá. Serra de confusões. Acabou. Ué. Nada. Nadinha. Falando do João, né? Deve ser porque quem fez isso, né, contra a vida do João era de esquerda, né? Era de esquerda, né? Agora, se fosse de direita, rapaz, mas o William Bonner ia falar disso todo dia, sem falar que ia ser matéria do Fantástico, um bloco inteiro dedicado só a isso. Se fosse, né, quem tivesse cometido isso, feito essa tentativa contra o João, fosse de direita, mas como é de esquerda, né? Silêncio. E é o que dizem: quem tem o microfone e a caneta, o poder do microfone e da caneta, tem um controle da informação. Se não foi noticiado, você não ficou sabendo. Simples assim. Eu lembro de quando eu estava na escola, me falaram muitas coisas ruins em relação àquele regime ditatorial que aconteceu na Alemanha, o nazismo, né? Coisas horríveis, que foi horrível mesmo, de todas as barbaridades. Me falaram até mal do fascismo, que também coloca no lado da direita do Mussolini, fascismo e nazismo colocam no lado da direita, sendo que não são. Agora, em relação ao comunismo, só tem coisa boa. É maravilhoso o comunismo, né? É tudo muito bom. Mas ninguém fala das mais de 100 milhões de mortes que foram feitas, que foram cometidas através do comunismo. Não falam mal de Mao Tse Tung, nem falam de Pol Pot, não falam do Holodomor, o genocídio que aconteceu na Ucrânia, não falam nada disso. Nem mesmo comentam em relação aos gulags. Deve ser porque é de esquerda, que quem fez isso foi o pessoal de esquerda. Pois é, quem tem o controle da informação controla o que você vai pensar. E em geral, a maioria mesmo dos professores de história são de esquerda e são formados por pessoas de esquerda. Então esquece querer saber os dois lados da informação.
do que aconteceu. E eu acredito que essa forma de ensinar, ela não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro, viu? Como se pensar que nós temos no mundo ainda muitos partidos comunistas, partidos que defendem essa ideia comunista. E como não podia deixar de ser diferente, temos sim partidos comunistas no Brasil, PCB, PCdoB, esses que eu lembro de cabeça, né? Agora, em relação ao nazismo, que foi uma barbaridade sim, que veio do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Esse não tem, e não tem que ter mesmo, mas por que que em relação ao comunista tem e o nazismo não? Estranho, né? Os dois, nazismo e comunismo, têm que ser banidos da face da terra. Para mim não faz sentido nenhum eu ficar me desgastando, eu ficar brigando por política, falando, se é algo que não vai resolver, né? É muito mais fácil eu me desgastar o meu psicológico, da minha família também, do que eu ter algum resultado. E esse pessoal que ainda apoia Bolsonaro, que ainda apoia Lula, eles são fanáticos. Fanáticos, essa é a resposta. E assim, se você falar mal deles, eles vêm com alguma coisa, mal do Bolsonaro, do Lula, eles vêm contra você, e se não te encontrarem nada de ruim ao seu respeito, eles inventam, e inventam da pior forma possível. Como eu falei no começo do vídeo, já fui muito engajado com a política, eu realmente acreditei que era possível, né? O Bolsonaro, para mim, ele era uma esperança, a última esperança, mas essa esperança, na verdade, eu achava que o Bolsonaro era uma luz no fim do túnel, mas essa luz, ela se mostrou um trem pronta para passar por cima do Brasil em todos os sentidos. Só compensa, na minha concepção, que você lutar por política apenas se você tiver intenção de ser político, do que do contrário é perda de tempo. Os políticos, eles vivem muito bem, diga-se de passagem. Mesmo se você tirar as gracinhas, né? Auxílio paletó, auxílio cachorro, auxílio casa, auxílio gás, eles ainda vivem muito bem. Salário de mais de 30 mil é uma outra realidade do brasileiro comum. Eu até digo que o melhor emprego do Brasil, que existe no Brasil, é o de senador. O cara vai lá, entra, ganha, fica lá por 8 anos, não faz quase nada, ninguém vai atrás de senador, não vai cobrar o senador, não, ninguém faz isso, né? O cara lá chega, ganha um salário enorme, muito grande, e se eu não estiver enganado, eu acho que eu não tô, o senador, se ele trabalhar um dia, apenas um dia, ele já está aposentado. E você aí, pobre coitado, também me incluo nessa, tem que trabalhar demais para tentar se aposentar lá para os seus 70 anos, se tiver muita sorte, com um salário mínimo. E aí, compensa lutar por política no Brasil? É lógico que não são todos os políticos que são assim. Ainda existem poucos, mas muito poucos, que têm boas intenções. Mas mesmo que tenham boas intenções, a hora que chega lá, o sistema não deixa que as boas intenções entrem em prática, né? Eu quis trazer esse caso aqui mais para mostrar que não importa o que é feito, importa quem faz, né? Se fosse alguém de direita, o couro estava comendo e o mundo ia acabar na cabeça dessa pessoa e teria que acabar mesmo. Mas, né, como é alguém de esquerda, esquece, abafa o caso e bola para frente. Se inscreva no canal aí para que essas informações cheguem a mais pessoas. Será muito bom ter você aqui no canal. Comenta o que você acha sobre esse caso em relação ao João. E curta e valeu!